Olá, meu nome é Ernesto Hartmann e nessa palestra abordarei a obra didática do compositor César Guerra Peixe. A obra do compositor César Guerra Peixe, seja no que diz respeito à sua produção teórica, seja na sua produção artística, ainda merece, mesmo quase 15 anos após a sua morte, uma grande atenção, dada a sua qualidade e alcance. Dentro da produção artística do compositor petropolitano, que, apesar de violinista e violista de formação, dispensou grande atenção ao piano, destacam-se algumas obras de nível básico e intermediário que trespassam todas as fases de sua produção, ilustrando suas opções estéticas e sua linguagem de forma bastante representativa. Da fase nacional, 1938, O Desafio e os Três Entretenimentos. 1942, A Sonata e a Suíte Infantil número 1. 1944, A Infância. Da fase dodecafônica, 1944, Quatro Bagatelas. 1945, A Música número 1 e as Quatro Peças Breves. 1946, 10 Bagatelas. 1947, Duas Peças em Coda, O Largueto, A Música número 2, Peça para 2 minutos e as Miniaturas número 1 e número 2. 1948, as Miniaturas número 3. Da fase de transição, que considero neste trabalho a fase dodecafônica ainda, 1949, as Miniaturas número 4, a peça, os Prelúdios 1, 2 e 3, a Suíte Infantil número 2. E ainda em 1949, mas já da fase nacionalista, a Suíte para piano número 1, a Valsa número 1, a Valsa número 2 e a Valsa número 3. De 1950, a Sonata para piano número 1, 1951, a Sonatina para piano número 1, 1954, a Suíte para piano número 2, a Nordestina, a Suíte para piano número 3, a Paulista, de 1967, a Sonata para piano número 2, 1968, a Suíte Infantil número 3, 1969, a Sonatina para piano número 2, 1979, as Sugestões Poéticas em Memória de Fernando Pessoa e os Prelúdios Tropicais de 1 a 4, 1980, os Prelúdios Tropicais de 5 a 7, 1981, as Minúsculas de 1 a 6, 1982, o Gato Malhado e Andorinha Sinhá, 1987, a Tocata do Joizinho, 1987 ainda, no estilo popular urbano, 1988, os Prelúdios Tropicais 8, 9 e 10, 1993, a Rapsódica. Para piano a 4 mãos, de 1991, Telefone de Gente Amiga. Marianne Usler, em seu livro The Well-Tempered Keyboard Teacher, destaca alguns pontos que caracterizam os níveis básico e intermediário do piano. São eles: legato estaccato, na posição de 5 dedos, com extensão para o intervalo de sexta e com mãos alternadas. Notas duplas simples, segundas, terças, quintas e sextas. Diversidade nos estilos de acompanhamento. Tríades e inversões tocadas em bloco e em acordes quebrados. Movimento relacionado a fraseados e ligaduras. Deslocamento lateral do teclado. Cruzamento de mãos. A estas competências, podemos adicionar, ainda de acordo com Usler, as seguintes: extensão básica de dinâmica, do piano ao forte, além da compreensão e execução dos sinais de crescendo, diminuindo, retardando, a tempo e fermata. Uso do pedal. Alguma independência de dinâmica e articulação entre as mãos. Passagem do polegar. Execução de escalas maiores em 1 ou 2 oitavas, de mãos separadas ou em movimento contrário. Segundo a pesquisadora Denise Zorzetti, o nível intermediário é aquele para o qual o aluno está apto depois de 1 ou 2 anos de estudo, ou seja, é aquele aluno que já domina as habilidades técnicas básicas que o possibilita tocar piano e já domina a notação musical, que o habilita a ler e a fazer música. Dessa forma, classifico as peças de acordo com os elementos que Usler lista como sendo aqueles frequentemente utilizados em obras de nível intermediário, dentre os quais cito tríades em uma mão, em bloco ou quebradas, no estado fundamental e em inversões, duas vozes independentes, variedades de andamento, dinâmicas e texturas,
contrastes de toque e dinâmica entre as duas mãos, ornamentos com propósitos expressivos, uso de todo o teclado e expansão e contração da mão além da posição dos 5 dedos. Estruturei uma tabela de forma a definir as habilidades e competências, termo de Philippe Perrenot, que caracterizam, de modo geral, os níveis elementares e intermediários. Na tabela, podemos observar, na competência articulação, toque e gesto pianístico, no nível básico, representada pelo legato staccato, na posição de 5 dedos, com extensão para o intervalo de sexta e com as mãos alternadas. No nível intermediário, movimento relacionado a fraseados e ligaduras. A competência é movimento da mão e do braço. No nível básico, deslocamento lateral no teclado, passagem do polegar. No nível intermediário, uso de todo o teclado e ou expansão e contração da mão, além da posição dos 5 dedos, e execução de escalas maiores em 1 ou 2 oitavas, de mãos separadas ou em movimento contrário. Na competência polifonia, no nível básico, notas duplas simples, segundas, terças, quintas e sextas, ou uso de tríades e inversões tocadas em bloco em acordes quebrados. No nível intermediário, escrita a 2 vozes independentes, ou uso de tríades em uma mão, em bloco ou quebradas, no estado fundamental em inversões. Na competência dinâmica e agógica, extensão básica de dinâmica do piano ao forte, além de compreensão e execução dos sinais decrescendo, diminuindo, retardando a tempo e fermata. No nível intermediário, variedade de andamentos, dinâmica e texturas, com ou sem alguma independência de dinâmica e articulação entre as mãos. Na competência expressão, podemos colocar no nível intermediário, ornamentação com propósitos expressivos, diversidade nos estilos de acompanhamento, e uso do pedal direito. Cabe ressaltar que, pela própria natureza subjetiva da questão, categorizar uma obra dentro de qualquer um desses níveis é secundário em relação à tarefa do professor de piano de perceber, compreender e contextualizar o progresso do estudante, detectando quais são exatamente suas habilidades, suas condições técnicas e suas condições cognitivas para enfrentar uma determinada obra. Como já demonstrou o educador Keith Swanwick, os problemas musicais retornam em diferentes níveis de profundidade e dificuldade, em forma de espiral, da mesma maneira que os problemas técnicos. Naturalmente, um deslocamento da mão, uma passagem do polegar ou mesmo uma nota dupla são problemas que se apresentam nominalmente iguais, tanto em uma peça para iniciantes de Kabalevsky como nos estudos de Chopin. Porém, é o grau de dificuldade motora e musical de cada caso que, efetivamente, torna-se o determinante para uma categorização. Podemos dividir a produção de César Guerra Peixe em 3 fases distintas. A fase inicial, de 1942 a 1944, a fase dodecafônica, de 1944 a 1949, e a fase nacional, de 1949 a 1993. A primeira fase abrange suas primeiras composições e perdura até o início de seus estudos com Kölreuter, em 1944. Aqui, o compositor já apresenta em sua linguagem pianística algumas interessantes características, como a utilização frequente de elementos ou tópicos evidentes do nacionalismo, esquemas rítmicos e o uso eventual de coleções escalares modais ou pentatônicas, frases não quadradas e irregulares, uso de agregações harmônicas resultantes de combinações pouco usuais de notas ornamentais que destacam a dissonância, geralmente pela utilização de falsas relações, e o uso contínuo de sequências cromáticas descendentes. Uma das obras mais conhecidas do compositor, que apresenta essas características de forma bem definida, foi escrita exatamente neste período, a Suíte Infantil número 1 de 1942.
A suíte infantil número 1, de 1942, é integralmente escrita na clave de sol e tem todos os temas originais à exceção do da quinta peça, a Xexê. Este, uma citação de um tema folclórico, consta no ensaio sobre a música brasileira de Mário de Andrade. Trata-se da primeira obra composta por Guerra Peixe para finalidade instrutiva. Não obstante sua gênese estava condicionada mais aos interesses composicionais, estéticos e mesmo práticos do compositor do que exclusivamente a uma proposta pedagógica, uma vez que foi originalmente escrita para o estudo da orquestração na ocasião em que era estudante de composição no Conservatório Brasileiro de Música, a suíte, apesar disso, já denota uma preocupação com o ensino que está claramente problematizada nas palavras do próprio compositor em entrevista para a pianista e professora Sônia Maria Vieira em meados da década de 80. A música para iniciante, em primeiro lugar, não costuma ser feita por compositor, mas pelo professor de piano que não tem nenhum preparo para a composição ou nem tem nenhuma imaginação. Só pensa no efeito digital, mas não no resultado artístico que aquilo possa ter, e então faz uma música inferior. Muito comum é você ver um bom professor de piano fazer cavalinho de pau, soldadinho de não sei o que, coisas corriqueiras, na base do arpejo. A primeira suíte constitui-se de 5 peças. Havia uma sexta retirada pelo revisor, compositor Lourenço Fernandes, ao publicá-la em 1943. Estas peças têm nomes claramente associados ao folclore e à música urbana nacional: ponteio, valsa, choro, seresta e a Xexê. Os exemplos seguintes demonstram, em peças distintas dessa suíte, o uso sistemático da sequência de semitons descendente. A melodia construída em 2 formas de coleção pentatônica no Xexê, que se complementam para formar, no caso, com o uso do pedal lá mi, a coleção dórica de lá, e o uso de agregações harmônicas resultantes de combinações pouco usuais de notas ornamentais que destacam a dissonância através da falsa relação no ponteio. Aplicando a tabela de habilidades e competências a esta peça, temos as seguintes características que a posicionam no nível intermediário. Podemos observar que a maior parte das competências do nível básico estão presentes em todas as 5 peças da suíte infantil número 1. A que menos se faz presente é a passagem do polegar. O mesmo se pode dizer das competências do nível intermediário. A execução de escalas maiores em 1 ou 2 oitavas de mãos separadas ou em movimento contrário não aparece em nenhum momento na primeira suíte infantil de Guerra Peixe. Como exemplo da primeira fase, a ilustração da primeira suíte se presta muito bem para demonstrar todas as características mais marcantes deste primeiro momento importante na vida do compositor Guerra Peixe. A segunda fase de Guerra Peixe se dá logo após o início de seus estudos com o Kohlreuter, em 1944. Posteriormente, Guerra Peixe, ao redigir seu catálogo de obras em 1971, exclui toda a sua produção anterior a esta fase, mantendo apenas a já célebre suíte infantil número 1 de que falei anteriormente.
Nessa nova fase, muitas vezes denominada dodecafônica, um nome um tanto quanto inapropriado, uma vez que raramente o compositor aderiu às rigorosas práticas e preceitos dos integrantes da Segunda Escola de Viena, Guerra Peixe busca um novo idioma para expressar suas ideias, distanciando-se dos elementos essenciais, ritmo, melodia e harmonia da tradição tonal e, por conseguinte, da música popular e nacional. Como solução, aprofunda-se no estudo do serialismo, técnica de vanguarda que tinha tornado-se paradigmática em certos círculos musicais da Europa, particularmente o germânico. Destaco, uma vez que contemplo as características que delimitei neste trabalho, as seguintes obras como de interesse didático. De 1946, As 10 Bagatelas. De 1947, O Largueto, do qual não vou falar em virtude do tempo disponível. De 1947 também as miniaturas número 1 e as miniaturas número 2. De 1948 as miniaturas número 3 e de 1949 as miniaturas número 4 e a suíte infantil número 2, que consiste de ponteio, valsa, modinha e marcha. Ao relatar sua progressão estética em 80 exemplos, Guerra Peixe utiliza como os exemplos 27 a 31 fragmentos das Bagatelas 2, 4 e 5. São estas peças as suas únicas para piano compostas no ano de 1946. A pesquisadora Ana Cláudia Assis detalha alguns fatos da estreia dessa peça. Foi estreada por Dario Sorin no Brasil e posteriormente apresentada no Uruguai pelo mesmo pianista. Em 11 de janeiro de 1947, teve a sua apresentação nas séries radiofônicas Música Viva, sob a interpretação de Heitor Elimonda. Ainda no mesmo ano, em 22 de outubro de 1947, as 10 Bagatelas foram apresentadas por Eunice Catunda, numa audição dedicada exclusivamente às obras de Guerra Peixe na Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa. A obra foi também executada em Buenos Aires pela pianista Lavínia Viotti, em 1948. Em correspondência ao musicólogo Kurt Lange, Guerra Peixe afirma sobre as 10 Bagatelas que, como ideia musical, careceram um pouco de originalidade, mas são muito fortes na realização estilística que eu me propunho a compor, qual seja, atribuir à música dodecafônica uma cor nacional. A busca dessa fusão entre o popular, representado pela cor nacional, e o intelectual, marca de forma decisiva a fase dodecafônica do compositor. Porém, ele não se limitou a simplesmente reproduzir os símbolos mais evidentes da tradição popular. Sua organização é mais sofisticada, tendo reflexos nos andamentos e no caráter de cada uma das 10 peças. Das 8 formas de andamento e de gênero, emerge a tabela elaborada pela pesquisadora Cecília Nazaré Lima e acrescida das formas da série empregadas em cada peça. Podemos observar a grande variação de gêneros e andamentos nas bagatelas. Existem marchas, valsas lentas, valsas estilizadas, modinhas, intermédios. O uso da série passa pela série original, pela retrógrada original, a original em segunda transposição, a retrógrada em sétima transposição. Enfim, há uma grande variedade de gêneros, utilizações da série e andamentos para essas peças. Ainda segundo Cecília Lima, nas 10 bagatelas ocorre a transformação da polifonia em homofonia, como uma maneira de enfatizar e, consequentemente, fixar na memória os principais motivos rítmico-melódicos. Contornos rítmicos são explorados em variados andamentos, proporcionando ao ouvinte um forte referencial, assegurando-lhe a retenção dos seus elementos expressivos. Dessa forma, a obra se apresenta concisa e unitária. Aplicando a tabela de habilidades e competências, temos para as 10 bagatelas para piano de Guerra Peixe algo próximo do que situo como nível intermediário. Podemos observar que dentro das competências de nível básico e nível intermediário,
As que não se fazem presente na maior parte das peças é justamente a passagem do polegar e em nenhum momento percebemos a execução de escalas maiores em 1 ou 2 oitavas de mãos separadas ou em movimento contrário, característica muito típica das obras didáticas do César Guerra Peixe. Nos últimos 3 anos da década de 1940, Guerra Peixe compõe 4 grupos de pequenas peças para piano solo, chamadas miniaturas, onde experimenta, talvez como última tentativa, a síntese entre serialismo e nacionalismo. Como consequência, estas obras apresentam texturas bastante simples e muitas vezes digressões tão radicais dos fundamentos do serialismo, a ponto de algumas peças não poderem nem ser consideradas atonais, muito menos dodecafônicas. Apesar disso, o próprio compositor indicou qual série utilizou em cada uma das 4 obras. Miniaturas número 1 de 1947. De fácil execução, adotada no Seminário de Música do Museu da Imagem e do Som. É composta em 3 movimentos contrastantes: allegretto, lento, allegretto. Consta no projeto Guerra Peixe, página oficial do compositor, a data de composição, 28/10/1947, e a data da primeira audição, 29/11/1947, na Rádio Ministério da Educação. Miniaturas número 2, 1947. De fácil execução, adotada no Seminário de Música do Museu da Imagem e do Som. É composta em 3 movimentos contrastantes, assim como a número 1, allegro, adagio e allegro. É possível afirmar a data da composição conforme o manuscrito, que data de 20/11/1947. É composta a partir da livre organização da seguinte série, também disponível na ficha catalográfica do site oficial do compositor. Miniaturas número 3, de 1948. De fácil execução, adotada no Seminário de Música do Museu da Imagem e do Som. Este grupo, diferentemente dos outros 3, é composto apenas por 2 movimentos, o moderato e o allegro. A data da composição não é precisa, indicando apenas o mês e o ano, dezembro de 1947. A série empregada é, de acordo com a ficha catalográfica da obra disponível no site oficial do compositor, a seguinte. Segundo Assis, a Miniaturas número 3 é a única obra pianística escrita em 1948 por Guerra Peixe. Segundo indicação do compositor em seu catálogo, esta é uma obra de fácil execução. Além de não demandarem esforço técnico ou mesmo de compreensão ao pianista, as 2 miniaturas, moderato e allegro, são facilmente apreendidas durante a audição. Nesse sentido, Guerra Peixe parece ter voltado atrás em sua decisão de abandonar a simplificação. As miniaturas refletem um período de recolhimento do compositor numa busca interna pela resposta aos seus conflitos estéticos. O momento era oportuno para compor apenas o essencial. Não obstante, elas são miniaturas. De fato, as 2 pequenas peças trazem à tona a essência do estilo composicional de Guerra Peixe, formado ao longo desses 4 anos de dodecafonismo, a conciliação. Miniaturas número 4, de 1949, média dificuldade. Para esta peça, novamente, Guerra Peixe utiliza o esquema de 3 movimentos contrastantes, allegro, adagio e presto. A data da composição é precisa e indica o dia 19/1/1949. O exemplo abaixo ilustra a série empregada na construção da obra de acordo com a ficha catalográfica disponível no site oficial do compositor. Também sobre estas miniaturas, Ana Cláudia Assis comenta que, assim como em 1948, no ano de 1949, Guerra Peixe compôs apenas 3 obras dodecafônicas. Miniaturas número 4 e prelúdios 1, 2 e 3. Ambas as peças para piano solo e não há registro de estreia. Do ponto de vista da textura, Guerra Peixe usa 3 principais tipos ao longo das 4 miniaturas que veremos no exemplo a seguir. A. A escrita em uníssono. B. Uma escrita polifônica, porém pouco densa, nunca ultrapassando a escrita a 2 vozes e por períodos curtos, mas quase que sempre de caráter imitativo. E uma escrita homofônica no modelo melodia e acompanhamento.
Para a Guerra Peixe, a questão rítmica era de capital importância no estabelecimento de sua linguagem. Contudo, a técnica serial previa que a repetição de figuras rítmicas e motivos característicos não seria desejável, na medida em que a nova linguagem almejaria impor uma nova sonoridade, radicalmente distinta dos fundamentos rítmicos, harmônicos e melódicos características da música tonal e, particularmente, do século XIX. Podemos observar esta preocupação já na primeira miniatura, onde um simples motivo se repete de forma inequívoca, diferenciado apenas pela dinâmica como o primeiro gesto da peça e 2 compassos depois em uma forma variante. Também as miniaturas pares, número 2 e número 4, apresentam alguns motivos rítmicos mais próximos da rítmica popular brasileira. Na miniatura número 2, terceiro movimento, por exemplo, o motivo inicial é um motivo sincopado característico da música brasileira, em diversos gêneros entre samba, choro e maracatu, mas que ainda encontra-se desestilizado, principalmente pela articulação staccato que lhe impõe o compositor. Há ainda situações de deslocamento métrico a partir da repetição de motivos de duração não condizentes com o compasso indicado, causando interessantes efeitos como, por exemplo, na miniaturas número 4, terceiro movimento. A ampla gama de articulações presentes nas 4 miniaturas, assim como frequentes efeitos de eco, permitem uma vasta pesquisa sonora de forma a explorar a riqueza de detalhes da obra, buscando uma maior expressividade. Considerando-as como um grande grupo e aplicando a tabela de habilidades e competências, posso posicionar as 3 primeiras miniaturas como nível intermediário e a 4ª na fronteira entre intermediário e avançado, devido à sua maior robustez e riqueza de texturas, dinâmicas e articulações. Podemos observar que as competências de nível básico estão presentes em todas as 4 miniaturas. Por outro lado, as competências de nível intermediário se fazem na sua maior parte presente. Porém, a execução de escalas maiores em 1 ou 2 oitavas de mãos separadas ou em movimento contrário, como já vinha acontecendo em outras obras, não está presente dentro das miniaturas. Tampouco a ornamentação com propósitos expressivos, que aparece apenas na miniatura número 4. Sobre a suíte infantil número 2, de 1949, ponteio, valsa, modinha e marcha, o próprio Guerra Peixe nos informa que o executante deverá ter no mínimo 3 anos de estudo de piano. Ruth Serrão, no livro Guerra Peixe, um músico brasileiro, dá seu depoimento sobre detalhes do ineditismo e das demandas técnicas da suíte infantil número 2, corroborando a sugestão de Guerra Peixe de que, talvez ela, assim como a suíte infantil número 1, não seja tão infantil assim. Antes de sua morte, ao longo da década de 1990, Guerra Peixe confiou-me algumas pastas com música para piano de diversos compositores. Uma delas continha várias de suas obras de 1944 a 1949, todas acompanhadas de notas explicativas, confirmando seu estilo organizado. Entre elas, estava a suíte infantil número 2, inédita, de setembro de 1949, já do período não dodecafônico. Grande parte de seus 5 movimentos são na clave de sol e se intitulam ponteio, moderato quase allegretto, valsa, tempo de valsa, modinha, andante e marcha, allegro. Com dificuldade técnica de nível médio, essa suíte requer alguma maturidade musical para uma boa realização. Nesta pequena suíte, Guerra Peixe, em um momento estilístico transitório, abarca definitivamente a temática nacional, porém, munido de toda a experiência adquirida em sua incursão pelo serialismo atonalismo. A repetição de motivos é uma característica marcante em todas as 4 peças, assim como a ênfase em motivos de acompanhamento e ostinato. Se na valsa a estrutura tonal se faz clara, o mesmo não ocorre nas outras 3 peças, onde predomina uma harmonia, ora quartal, ora tercial, obscurecendo o estabelecimento de polos tonais definidos. A escolha por texturas mais simples, rarefeitas, assim como já havia acontecido em vários momentos nas miniaturas, se radicaliza aqui, pois,
Quase que exclusivamente, nessa suíte infantil, Guerra Peixe faz uso de melodia e acompanhamento. Isso já sugere o caminho que o compositor seguirá em sua fase seguinte, onde o detalhamento da linha melódica desempenha um papel preponderante na construção musical, em contraste às obras mais características da década de 1940, como, por exemplo, as 10 bagatelas para piano já discutidas. A organização rítmica da suíte também é simples, utilizando apenas figuras entre a semibreve e a colcheia nas 3 primeiras peças, e a divisão de colcheia pontuada e semicolcheia no ostinato da 4ª peça, a marcha. As síncopes são mais frequentes nas 2 primeiras peças, porém sempre similares e fluidas, o que não as torna de difícil execução, posto que os tempos fortes estão sempre articulados. Há polirritmia com o uso de quiáltaras de semínima na marcha, os compassos 8 e 16. As mudanças nas fórmulas de compasso não alteram a pulsação geral dos movimentos onde ocorrem, apenas influenciando na acentuação dos tempos, a macrodivisão. Aplicando a tabela, pode-se posicionar a suíte infantil número 2 de Guerra Peixe, também confortavelmente no nível intermediário. As competências de nível básico estão plenamente presentes na suíte infantil número 2. Da mesma forma, a utilização de escalas não se aplica nessa suíte, como nas obras anteriores também não se aplicava. A terceira fase do Guerra Peixe, a fase nacional, emerge de uma conjunção de fatores que culminam no final da década de 1940. Essencialmente são eles, sendo difícil afirmar qual ou quais são os mais relevantes. A orientação para as sessões internacionais, através de seus representantes, clara e inequívoca da coordenação do 2º Congresso de Compositores Progressistas, entenda-se Partido Comunista da União Soviética, para o abandono das práticas vanguardistas e decadentes e sem relação com a cultura popular, confundida naquele momento com o folclore. A cisão com Kollreuter, por motivos pessoais e ideológicos, muito decorrentes das resoluções do Congresso, às quais Kollreuter foi reticente. O questionamento do próprio compositor sobre os rumos que sua produção estava tomando, enquanto ainda, em menor ou maior grau, fiel à técnica dos 12 sons. E sua mudança para o Recife, Pernambuco, que o obrigou a recusar um convite de Hermann Scherchen para estudar na Suíça, em prol de um projeto de pesquisa da música popular e folclórica nordestina, viabilizado pelo contrato que assinou com uma rádio local. Se na primeira fase nacionalista o compositor uniu a técnica tradicional europeia aos ritmos inspirados no folclore, como foi o caso da primeira suíte infantil, sem a orientação de Kollreuter, Guerra Peixe busca sua emancipação e afirmação como compositor maduro. Neste ponto, sua viagem para um centro afastado, porém musicalmente rico, parece ter sido decisiva. Em Recife, Guerra Peixe teve contato com inúmeras manifestações folclóricas carnavalescas ou não, hospedou músicos em sua casa para poder estudar mais proximamente as práticas de execução da rabeca e dos instrumentos de percussão, e frequentou terreiros religiosos, sempre ávido por informações musicais que pudessem lhe auxiliar em sua nova perspectiva estética. Estava conhecendo parte do folclore brasileiro. Como resultado do seu engajamento nesta nova fase, ele produz uma série de 20 artigos sobre um século de música no Recife. Um de seus mais célebres textos, que investiga a vida musical recifense por meio das edições da Casa Victor Preali e da Casa da Música. Já no início de seu trabalho como arranjador da Rádio Jornal do Comércio de Recife, compôs uma suíte para orquestra de cordas em que buscou experimentar sua nova proposta estética. O sucesso dessa obra, assim como da Abertura Solene, obra premiada no concurso de composição organizado pela Prefeitura do Recife para comemorar o primeiro centenário do Teatro Santa Isabel, e da primeira sonata para violino, escrita pouco tempo depois e que lhe rendeu uma menção honrosa do Teatro de Arte Moderna de São Paulo, todas elas já com elementos definidos dessa terceira fase, provavelmente lhe deu o estímulo necessário para abandonar definitivamente a estética formalista de sua segunda fase. Muito posteriormente, ao refletir sobre suas atividades, o compositor afirmou que: "Eu sempre tive 2 atividades, uma como arranjador e outra como compositor. Eu sempre pensei que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas como arranjador eu tive uma experiência muito grande, certa ordem para ver as coisas, por ser uma coisa mais simples.
Mesmo quando a gente faz uma coisa mais avançadinha para o público, sempre tem um limite. Reflexão esta que espelha sua preocupação com a comunicabilidade e aceitação, além de ideologicamente a função social de sua obra. Durante os 3 anos que residiu no Recife, e mesmo posteriormente, ao retornar à região sudeste para residir em São Paulo em 1953, o compositor mostrou-se muito ativo em 3 atividades: compor dentro do seu novo estilo, frequentar cursos e se informar o máximo possível, inclusive com pesquisa de campo sobre o folclore brasileiro, matéria-prima para sua produção, e produzir artigos onde suas reflexões sobre a situação da música brasileira, o resultado parcial de suas pesquisas e a sua condição como compositor nacional eram o tema central. Contudo, foi através da leitura de Mário de Andrade, já em 1938. Era uma época difícil, muito músico sem emprego, muita concorrência, mas conseguiu o primeiro emprego na Taberna da Glória, de saudosa memória para os boêmios da Lapa, e depois na Casa Belas Artes. Foi então que tive a primeira revelação ao ler o ensaio sobre a música brasileira de Mário de Andrade. Eu nem sabia que existia a tal de música brasileira. Fazia uns arranjos de música popular de orelhada, e fui para o Odeon substituir o maestro Rondon. O outro arranjador era o Pixinguinha. Essa responsabilidade maior e a leitura de Mário me fizeram estudar a sério. Procurei então um professor e encontrei um ótimo Milton Pádua, e quando menos esperava, virei compositor. Apesar de alguns autores destacarem uma prévia e originária inclinação do compositor ao nacionalismo, nesta nova fase, que se inicia em 1949, diferenças consideráveis podem ser apontadas. Entre elas, está a ideia de que já seria inapropriado simplesmente resgatar o nacionalismo já feito por Villa-Lobos, Luciano Gallet ou Alberto Nepomuceno. Para a solução deste problema, independente das tendências anteriores de Guerra Peixe, os ideais de Mário de Andrade, descritos no ensaio sobre a música brasileira, de como deveria ser a evolução do compositor e da música nacional, foram, indubitavelmente, os norteadores. O depoimento do compositor ao amigo Randolph Miguel em 1991 esclarece como Villa-Lobos serviu apenas como referência de possibilidades e não como modelo para a nacionalização de sua música. Depois que conheci Villa-Lobos, as coisas se alargaram, não imitando-o, mas compreendendo outras possibilidades. Nunca imitei Villa-Lobos, acho que fui o único compositor que se livrou da influência dele. Nas próprias palavras de Guerra Peixe, de 1971, ele afirma que Mário de Andrade entendia que nos países em que a cultura aparece de empréstimo, que nem os americanos, tanto o indivíduo como a arte nacionalizada têm de passar por 3 fases. Primeira, a fase da tese nacional. Segunda, a fase do sentimento nacional. Terceira, a fase da inconsciência nacional. Então, o responsável por este escrito acredita estar começando exatamente a primeira das fases. Por quê? Algumas perguntas se impõem. 1. Seria esta fase, a da tese nacional, em que se coloca o autor destas notas, uma volta inútil a Nepomuceno e Gallet? 2. Teriam os mencionados compositores se aprofundado nas experiências a ponto de haverem dito a última palavra sobre o assunto? 3. Os recursos de que atualmente se dispõe dos meios de expressão e mais os conhecimentos técnico-sociológicos em termos de tecnologia seriam tão limitados como há 40 anos? 4. E a música nacionalista por atitude? Uma época em que muitos países estão a fazer a sua independência política, econômica e cultural. Seria, como dizem alguns grupos do Brasil e do exterior, um itinerário gasto, superado e inatural? Os questionamentos de Guerra Peixe se refletem na sua obra e nos seus textos, sempre sensíveis às questões fundamentais da estética nacionalista. Outrossim, havia encontrado o compositor uma perspectiva clara e uma rota por onde poderia trilhar sem se desviar por demasia do objetivo central. As fronteiras estavam razoavelmente estabelecidas, assim como os supostos estágios a serem superados estavam definidos. Eis os princípios paradigmáticos de sua terceira fase, que perdurará, com alguma variação, até o falecimento do compositor em 1993. Neste período, destaco dentro de uma produção rica, tanto quantitativa quanto qualitativamente, inclusive devido à sua duração, pouco mais de 4 décadas, as minúsculas número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, de 1981. As minúsculas 1, 2, 3, 4, 5 e 6
compostas entre maio e junho de 1981, são talvez, dentro de toda a sua produção, a obra mais didática do compositor para piano. Elas constituem, conjuntamente com as breves para violão, um grupo de obras escritas no primeiro semestre de 1981 para fins didáticos. Posteriormente, o compositor escreveria outras obras, as Páginas Soltas, que seriam reorganizadas no Caderno de Marisa para violão em 1983, esta uma outra obra didática. Heitor Alimonda, grande intérprete de Guerra Peixe e amigo pessoal do compositor, comenta sobre as peças, que se examinarmos, por exemplo, as minúsculas para piano, o que se constata é tratar-se de uma série de trechos musicais regidos por uma diretiva emocional, mesmo quando a preocupação esteja ligada ao processo de composição, que passa a estar a serviço da expressão. Inclusive, os pequenos trechos são organizados em grupos dentro dos quais se completam ou mesmo se agridem expressivamente, criam tensões. Para a pesquisadora e professora Salomea Gandelman, elas são 6 pequenas suítes em nível intermediário 1, cada uma com 3 peças de caráter contrastante, abordando temáticas variadas, de gêneros populares brasileiros a questões pianísticas, passando por modalismo, cromatismo, influência de Bartók. A ficha catalográfica da obra, no catálogo de obras disponíveis no site oficial do compositor, informa que as minúsculas número 2 fazem parte de uma série de 6 minúsculas, compostas para piano, obra didática para iniciante, mas não de caráter infantil. Heitor Alimonda executou as 6 minúsculas em uma primeira audição, um recital a meio a Brahms, Debussy e outros autores qualificados. O compositor transcreveu para cordas, com pequenas alterações, as minúsculas número 2. Cada peça dessa série consta de uma pequena suíte que, em parte do piano, não ultrapassa 2 páginas. Ruth Serrão também apresenta um depoimento sobre essas obras. Nas 6 minúsculas, compostas e publicadas em 1981 pela edição Opus da Irmãos Vitale, Guerra Peixe nos oferece uma proposta mais arrojada. 6 pequenas suítes, cada uma com 3 movimentos curtos, entre 12 e 20 compassos. Com experiência e maturidade musical, o autor consegue passar do dramático ao romântico ao burlesco, sem esquecer nosso folclore, sugerindo ainda a polifonia do barroco e a vitalidade de Bartók, preservando suas próprias características melódicas e harmônicas. Confessou-me na sua primeira intenção de escrever essas peças na clave de sol, mas bem aconselhado pelo pianista e professor Heitor Alimonda, responsável pelo dedilhado dessa coleção, mudou a escrita, visto ser a leitura em 2 claves uma prática generalizada. A quantidade de comentários sobre esta obra atesta, além do grau de reconhecimento que gozava Guerra Peixe no seu círculo de amizades na última década de sua vida, o reconhecimento das minúsculas, tanto como uma obra de capital importância na produção do compositor, em virtude de suas características composicionais, como contribuição relevante para o repertório pedagógico do instrumento. Do ponto de vista composicional, as minúsculas mostram um compositor não mais restrito integralmente a uma estética exclusivamente nacionalista. O último grupo de peças, a minúscula 6, por exemplo, não faz nenhuma alusão a qualquer tópica nacional. Ao contrário, presta homenagem a 3 estilos distintos da história da música: o barroco, na peça Barroquinho, o romântico, na peça Noturno, e o moderno, na peça Lembrando Bartók. Talvez esse ecletismo seja um dos traços mais marcantes de seu estilo tardio. Do ponto de vista pianístico, as minúsculas realmente são obras voltadas para um fim pedagógico. As minúsculas 1 e as minúsculas 4 iniciam com uma introdução e um prelúdio respectivamente, talvez dividindo a obra em 2 partes. A sua organização fortemente sugere isso, quando, por exemplo, utiliza o compasso composto nas suítes 2 e 5, segunda peça de cada parte, e, ao trabalhar os diversos tipos de problemas técnicos, como a passagem do polegar, ao final do primeiro grupo, de 3 suítes, e combinando com o noturno, segunda peça da última suíte, com o uso da superposição de planos na última suíte do segundo grupo. Este último grupo, por quase todo ser estruturado em problemas polifônicos, é a suíte da obra que mais demanda tecnicamente e musicalmente. Ainda, destaca-se o uso da escala pentatônica aliado ao contraste de compassos, texturas e dinâmicas, já logo nos primeiros compassos da primeira peça do minúsculas número 5, o Canto Negro.
tabela mostra a organização das minúsculas e sua variedade de compassos, andamentos e estilos. Aplicando a tabela de habilidades e competências, vemos que as minúsculas variam desde dificuldades mais elementares até um nível intermediário com escrita expressiva e contrapontística, como é o caso da minúscula número 6. As competências de nível básico estão presentes na maior parte das minúsculas, exceto pela passagem do polegar, que na minúsculas 2 e 5 não se faz necessariamente presente. Por outro lado, exceto pela ornamentação e pelo uso das escalas, as competências de nível intermediário estão sempre presentes em todas as minúsculas. A obra para piano de César Guerra Peixe contém diversos exemplos que ilustram de forma clara suas várias fases estilísticas. Ao longo dessa palestra, discuti algumas características das obras em seus aspectos estruturais e suas possíveis aplicações didáticas através da tabela de habilidades e competências que elaborei especialmente para esse trabalho, a partir de exemplos da literatura. Em breve, publicarei o texto completo que aborda algumas obras não apresentadas neste vídeo. Recomendo a leitura dos artigos dos pesquisadores e das pesquisadoras mencionados, pois eles contêm interessantes detalhes biográficos e analíticos que, pelo tempo possível dessa apresentação, não puderam ser contemplados, mas que podem contribuir muito para o assunto. Desejo a todos um bom trabalho e estudo e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.